O mapa mais difícil que eu li até hoje não foi um mapa de aspectos especialmente difíceis e trágicos. Então, eu gostaria de falar um pouco dessa história, que ela revela coisas bastante interessantes na hora de atender uma pessoa. Essa pessoa desse mapa em questão, ela tinha aspectos semelhantes ao que eu vou citar agora. Ela tinha Vênus em Virgem na casa 5. Vênus em Virgem é uma Vênus debilitada. Para você saber onde um planeta se debilita, é só ver o signo oposto da onde ele se exalta. Vênus fica exaltada em Peixes, então ela se debilita em Virgem. Todos nós sabemos que virginianos são o signo do detalhe, do pequeno, da picuinha, da organização, daquela coisa assim, bem fechadinha, por etapas, organizado. E Vênus é o planeta do amor, da arte, do afeto. Então a gente entende que você aplicar todo esse detalhismo, essa crítica virginiana a um assunto como amor, como afetividade, como arte, não é uma combinação das melhores. Só que a casa 5, para a astrologia védica, é talvez a melhor casa de todo o mapa. É a casa da sorte, é a casa de méritos das vidas passadas. Também é a casa de filhos, é a casa de criatividade. É uma casa muito artística. Então, a casa 5 e Vênus combinam bem. Então, o problema desse aspecto, e esse era o problema de todo o mapa, que se por um lado você tem um aspecto que enfraquece Vênus, por outro você tem um aspecto que reforça. Então, o que deveria enfraquecer, ele volta para o meio, o que deveria fortalecer, ele volta para o meio. E outros aspectos eram assim também, só que numa direção oposta. Você tinha um planeta bem posicionado, porém a casa não ajudava, porém ele tinha um outro aspecto. Então, o mapa ele ia sempre para esse meio. Então, era uma pessoa que não tinha nenhuma dificuldade extremamente debilitante, as dificuldades eram num grau pequeno que ela conseguia manejar ou ela recebia ajuda, assim como ela também não tinha forças e talentos que a levassem a extremos, seja de sucesso, seja de comportamento. Então, o mapa dela, e todo o resto, andava sempre numa linha do meio. E aí eu fiquei assim, como é que eu vou atender essa pessoa? Eu vou falar, olha, você é mediana em tudo que você faz. Então, o mapa é assim, você é medíocre no sentido de estar sempre na média? Não pode, né? Mesmo porque, se a gente for pensar em termos de mediocridade, quem aqui não é medíocre? Poucas pessoas realmente entram para a história do país, da humanidade, porque fizeram alguma coisa relevante. Todos nós somos medíocres, né? Se você for olhar estatisticamente, uma pessoa casar ou pessoa se separar, não é nada, é algo medíocre, algo que acontece todo dia. Mas quando a gente está falando da tua separação, do teu casamento, a coisa não é medíocre. Você não é medíocre para si mesmo, você é muito importante para o seu grupo de pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para você mesmo. Você é a pessoa mais interessante de todas, a mais importante de todas. Então, numa leitura de mapa, a gente tem que ter sempre isso em vista. Você está lidando com a pessoa mais importante. Para ela, os assuntos dela são os mais importantes. Então, eu jamais posso fazer uma leitura é, dizendo que uma pessoa é comum, que tudo bem, que tal. Não, você tem que ter sempre a noção de que para ela aquilo é extraordinário, a vida dela é extraordinária, a sua leitura vai falar do que há de mais extraordinário e você não pode perder essa noção dessa importância. Quando a gente vai atendendo muitas pessoas e os aspectos se repetem, a tendência é a gente se cansar de falar daquilo, porque aquilo não tem importância, porque aquilo acontece todo dia, todo mundo tem. Não. A cada pessoa a gente tem que fazer um esforço para falar da maneira mais entusiasmada, mais extraordinária do que tem diante de nós. Então, é difícil isso, mas o trabalho do astrólogo é conseguir ver sob o ponto de vista do cliente, calçar os calçados dele. Então, para aquela pessoa com aquela trajetória de vida, o que é difícil,
o que impactou, quais são as suas perspectivas, quais são os seus sonhos. Então, era essa reflexão que eu queria trazer, dessa renovação que você tem que ter a cada leitura e de jamais perder a dimensão do que é um atendimento, numa leitura de mapa, de que ele vai ser muito importante, ele vai ser lembrado para o resto da vida. Então, você tem que trazer as coisas da maneira mais positiva o possível, né? A gente lê mapa para ajudar as pessoas a viverem a sua vida ainda melhor, com mais força, com mais alegria. Então, espero ter ajudado com essa reflexão e nos vemos mais tarde.